Doutora Mariana Sama, bom dia. Tudo bem, bom dia. Tudo bem com você? Está iniciando a gravação. Então, bom dia a todos. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Posse e Taxa, no dia 31 de março de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Eu vou iniciar a sessão no sistema de parte, uma vez que todos os juízes já confirmaram a presença na sessão. Vou iniciar os processos em que houve pedido de sustentação oral e os patronos estão presentes. Vou iniciar com o processo Telefônica Brasil, recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou registrar a presença do patrono. Muito bem, recurso ordinário. São duas acusações fiscais. Acreditar-se devidamente semestre devido à escrituração no livro de apuração de semestre, a transposição para as guias de informação e apuração de semestre, do período de valores do título de apropriação de semestre de bens destinado à integração ativo imobilizado, relativo a crédito temporâneo de bens supostamente adquiridos no período de junho de 2009 a dezembro de 2012, sem contudo escriturar o SIAP, as notas fiscais de entradas que teriam dado origem aos créditos, tem escriturado irregularmente obrigações fiscais de saída de bens a título de brindes em atendimento a contratos de incomodar seus clientes, não comprovando assim o direito ao crédito apropriado. Segundo a acusação fiscal, acreditar-se no livro INSS devido à escrituração do livro de registro próximo semestre, da transposição das guias de valores a título de apropriação de semestre de bens destinados à integração de imobilizado, relativo a crédito temporâneo de bens supostamente adquiridos no período de junho de 2009 a dezembro de 2012, em valor superior ao escriturado, não tendo sido comprovado o direito ao crédito pretendido. Inconforme a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações: direito ao crédito semestre sobre bens incorporados ativo imobilizado que foram adquiridos como mercadorias. É indispensável que as notas fiscais apresentadas sejam devidamente analisadas, ainda que argumentam se considera que tenham sido irregularmente emitidos pela empresa. Os bens cedidos incomodados pela recorrente se destinam à realização do seu objeto social. Invalidade da taxa de juros de mora aplicada, bem como o cálculo da multa sobre a base atualizada dos juros de mora. Reitera o pedido pela conversão em julgamento de diligência fiscal. A douta interpretação fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. O contribuinte apresentou petição informando o trânsito em julgado favorável do acordo proferido no mandato de segurança coletiva e local, que afastou a aplicação da taxa de juros fixada pelo artigo 96, Lei Estadual 6374/89, e juntou documentos de folhas tais e quais. As folhas tais e quais foram apresentadas no memorial pela autuada. Há protesto de apresentação oral, então doutor Alexandre Baroni fica à vontade para realizar a sustentação oral. Muito obrigado, muito bom dia, senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor representante da Fazenda. Eu indago se estão todos me ouvindo, se estão todos me vendo? Sim. Perfeito. Muito bem. E aqui nós estamos tratando de um recurso ordinário que tem origem na glosa de créditos apropriados pela Vivo S.A., empresa prestadora de serviço de telecomunicação móvel e também de internet. E essa glosa de créditos, ela se motivou pelo fato de que as notas fiscais que ensejaram a apropriação de crédito serem, na acepção da fiscalização, notas de saída e não notas de entrada. Enquanto, na verdade, o que se trata são das notas de transposição de estoque. Essa é uma matéria que já veio aqui ao TIT, outras câmaras julgadoras já trataram sobre essa questão, né? Mas, basicamente, o que nós estamos aqui apontando é o fato de que essas notas de transposição do estoque, elas documentam a aquisição que a Vivo fez, em um primeiro momento, de aparelhos celulares dos fabricantes, e nesse primeiro momento, ela internalizou esses equipamentos no seu estoque, ou seja, com a primeira intenção de destiná-los à revenda, já que essa é a sua principal atividade, a venda de aparelhos celulares,
mas que em um segundo momento a empresa transferiu do seu estoque para o seu ativo imobilizado. É nesse contexto em que ela emitiu a nota de transposição do estoque. Portanto, é essa nota fiscal que, de acordo com a fiscalização, teria ensejado o crédito indevido, já que, de acordo com o que consta na acusação fiscal, ao tempo das operações, essa nota não era permitida, não estava prevista na legislação do ICMS. Eu estou falando aqui de fatos ocorridos entre 2009 e 2012, e, no entanto, a primeira questão, já abordando aqui a defesa de mérito, a primeira questão que nós queremos trazer sobre esse ponto é que, logo em seguida, a partir de 2015, com efeitos a partir de 2016, foi promovida uma alteração no regulamento do ICMS para inserir no artigo 125, inciso 6, a linha C, a previsão para emissão de nota de transposição de estoque. Peço vênia aqui para ler rapidamente o artigo, que diz claramente: o contribuinte executado, o produtor, emitirá nota fiscal nos casos em que a mercadoria entrada no estabelecimento para industrialização ou comercialização vier a ser consumida ou utilizada no próprio estabelecimento. Então, a partir da previsão superveniente da legislação, o nosso primeiro argumento de direito com relação a essa acusação de que a nota fiscal não teria previsão no regulamento é de que aqui cabe a retroatividade benigna, tal como prevista no artigo 106, inciso 2 do CTN, já que não há mais a previsão ou o impedimento da emissão dessa nota fiscal, e sendo essa uma legislação que deixou de definir como infração, né, um ato ainda não definitivamente julgado, como é o que nós estamos aqui tratando, é imperioso que se reconheça, portanto, a vigência da legislação superveniente para esses fatos geradores. Sobre esse ponto, ainda ontem trouxemos aos autos um brevíssimo memorial em que nós tivemos a oportunidade de colacionar pelo menos duas decisões camerais aqui do TIT, não reformadas, que acolheram essa retroatividade benigna, especificamente para convalidar as notas fiscais de transposição de estoque. O primeiro julgado ele foi alcançado pela 4ª Câmara Julgadora, sob a relatoria do eminente juiz Roberto Biava Júnior, no dia 6/9 de 2018, considerando claramente aqui a retroatividade benigna do inciso 6 do artigo 125 do regulamento do ICMS. Esse precedente, inclusive, ele não foi reformado até o momento, e ele foi proferido em favor da TIM celular, o que demonstra a similaridade fática com a Vivo, já que a TIM, assim como a Vivo, faz essa mesma operação com aparelhos celulares. Mas eu queria dar um destaque especial ao segundo precedente que nós trouxemos aqui, que foi firmado pela egrégia turma julgadora. Eu até esqueci de constar qual é a Câmara Julgadora em si, mas no caso é a 2ª Câmara Julgadora. Foi alcançado no dia 16/3 de 2017, com o voto de vista do juiz Caio Augusto Takano, em que ele destaca um trecho, eu queria aqui muito rapidamente ler, sobre a impossibilidade de se argumentar que o regulamento do ICMS de São Paulo, por não prever a nota de transposição de estoque, teria como efeito prático a limitação da apropriação de créditos do ativo mobilizado. E o professor Caio aponta que essa seria uma obstrução ao direito constitucional da não cumulatividade do ICMS. Eu queria rapidamente ler um trecho em que o ilustre juiz ele destaca isso. Eu peço vênia para ler. Diz ele no seu voto: veja-se ainda que tal proposta interpretativa, essa de que não haveria o direito ao crédito por decorrer de nota de transposição de estoque, essa interpretação implicaria em problemas de isonomia entre contribuintes e problemas concorrenciais. Imagine se um contribuinte que adquiriu produtos para o seu ativo permanente diretamente do seu fornecedor. Nesse caso, ele inequivocamente terá direito ao creditamento dentro das regras específicas para o crédito do ativo permanente. Agora, imagine-se um contribuinte que adquiriu mercadorias para revenda e que posteriormente destine tais mercadorias para o seu ativo permanente.
Nessa situação, esse contribuinte terá se creditado em conta gráfica por ocasião da entrada de mercadorias, mas deverá estornar o crédito por ocasião da utilização ou consumo no próprio estabelecimento. E aí vem a grande conclusão, diz o doutor juiz Caio Augusto Takano. Se ele não puder se creditar dentro das regras do creditamento para bens do ativo mobilizado, simplesmente porque a legislação não discriminou qual documento fiscal hábil para a tomada de crédito, haverá aqui, de forma sintética, uma aquisição de mercadorias para ativo permanente sem direito a crédito. Então é disso que se trata. Nós estamos aqui tratando de uma questão procedimental, a questão da nota de transposição de estoque, que teria ensejado créditos indevidos, mas o que nós estamos demonstrando é que, além da questão da retroatividade benigna, essa questão instrumental não poderia barrar aqui a materialidade dos créditos. Então, eu passo, a partir daqui, a falar sobre a prova trazida aos autos de que os créditos tomados são, de fato, créditos do ativo mobilizado da empresa. Isso porque, conforme nós trouxemos aos autos, esses equipamentos que foram transferidos do seu estoque, né, para o seu ativo são aparelhos celulares e modems, que são cedidos em comodato aos clientes da Vivo. Essa cessão em comodato ela se dá especificamente, ou mais comumente, em contratos corporativos, quando os clientes adquirem grandes quantidades, né, de serviços de telecomunicação e a empresa empresta os aparelhos celulares. Eu até destacaria que isso é muito comum no setor de telecomunicação. É a praxe na contratação de internet banda larga. Eu tenho certeza que todos nós aqui que estamos em casa temos um aparelho cedido em comodato, que é o modem, né, que as empresas de telecom elas colocam nas casas dos clientes para prestar esse serviço. Essa também é a praxe no serviço de TV por assinatura. Todos que contratam esse serviço acabam recebendo em comodato o decodificador. E não é diferente na prestação de serviço de telefonia móvel, quando a empresa também, nesse mesmo tipo de contrato, oferece esses aparelhos. E é nesse contexto que os aparelhos são o ativo imobilizado da Vivo. A circunstância de serem cedidos em comodato não altera essa classificação. Quanto a esse ponto em particular, eu destaco que a Vivo ela tem essa mesma discussão em outros estados, mas nos outros estados não houve qualquer insurgência com relação ao procedimento. Não houve, como aqui em São Paulo, um questionamento a respeito dessa nota de transposição de estoque. Só houve um questionamento quanto à materialidade do crédito, com argumentos tais como, olha, aparelho celular não é ativo imobilizado, ou argumentos tais como, olha, a partir da saída do aparelho do estabelecimento em comodato, você tem que estornar o crédito, lá na previsão do artigo 20, inciso 5 da Lei Candir, né, que fala sobre a alienação. Todos esses argumentos, excelências, nós trouxemos aos autos, eles já foram devidamente enfrentados no judiciário, e nós trouxemos específicos precedentes em favor da Vivo, vindos do estado da Bahia, do estado do Rio Grande do Sul, precedentes do STJ, que convalidaram o crédito do SIAP sobre esses aparelhos celulares cedidos em comodato. E para resumir essa tese, eu destacaria, né, o que aconteceu supervenientemente. Esse é um recurso que foi redigido em janeiro de 2019, já há bastante tempo, mas de lá para cá sobreveio uma decisão muito importante por parte do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, no dia 9/11 de 2020, portanto, bem recentemente, ao julgar o tema 1052 de repercussão geral, também em um processo envolvendo a Vivo, no caso contra o estado do Rio Grande do Sul, fixou a seguinte tese, eu peço Vênia aqui para ler, sob relatoria do excelentíssimo ministro Marco Aurélio. Diz a ementa desse julgado: observadas as balizas da Lei Candir, é constitucional o creditamento do ICMS cobrado na entrada por prestadora do serviço de telefonia móvel, considerando aparelho celular posteriormente cedido mediante comodato. Então vejam que, do ponto de vista da materialidade do crédito e todos esses argumentos que foram enfrentados sobre a saída em comodato, sobre a natureza do bem, todos esses argumentos eles já foram vencidos, e posso dizer de forma definitiva, já que alcançaram as instâncias superiores do judiciário, inclusive com fixação de tese em repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, dito isso, eu destaco que nós trouxemos aos autos
documentos que comprovam a vinculação entre a nota de transposição do estoque, que é uma nota da Vivo para ela mesma, com a primeira nota fiscal de aquisição, aquelas que são emitidas pelo fabricante, como exemplo que trouxemos aos autos de aquisições de iPhones feitas pela Vivo junto à Foxconn do Brasil, a fábrica da Apple. Num dos exemplos que nós trouxemos, uma nota fiscal documenta a aquisição de 630 iPhones. Então, essa primeira nota, ela tem o destaque do ICMS, ela comprova a aquisição e o pagamento do ICMS que dá ensejo ao crédito. E, em seguida, nós mostramos aqui qual é a correspondência dela com a sua respectiva nota de transposição do estoque. Aqui é preciso destacar que a transposição do estoque não é de todo o lote adquirido, não foram os 630 celulares que foram internalizados, foi uma fração, uma parte deles. Mas ainda assim é possível fazer essa referibilidade. Essas planilhas que nós trouxemos aos autos, portanto, que correlacionam essas notas, elas comprovam a origem do crédito com base nas notas originais. E é nesse contexto que nós pedimos uma baixa em diligência para que a fiscalização tenha a oportunidade de se manifestar sobre essa vinculação, superada essa questão inicial sobre a nota fiscal de transposição do estoque, que, como eu já mencionei aqui, os próprios precedentes do TIT, a própria legislação superveniente, dão conta de que não há irregularidade na emissão da referida nota de transposição do estoque. Muito bem, dito isso, eu quero aproveitar os últimos minutos que eu tenho aqui para destacar também que, sucessivamente, nós estamos apresentando aqui, como foi já mencionado pelo doutor relator, a necessidade de que os juros sejam limitados à taxa Selic em cumprimento à decisão do mandato de segurança coletivo, impetrado no nome do Sindictério Brasil, que eu também não vou me alongar, porque eu tenho certeza que Vossas Excelências o conhecem, eu mesmo já sustentei essa questão em outras oportunidades, e todas as empresas de telecomunicação estão trazendo essa mesma questão. Portanto, o caso mantido, o crédito tributário, o que nós pedimos é que seja, ao menos, reduzido os juros, em cumprimento a essa decisão. Então, com base nessas razões, eu agradeço aqui toda a atenção que me foi dispensada e fico à disposição de Vossas Excelências para quaisquer esclarecimentos, reiterando, então, o pedido para que seja dado provimento ao recurso ordinário com o cancelamento do crédito tributário em foco. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao doutor Alexandre. Vou passar meu voto. Em razão da informação da autuada do trânsito julgado favorável ao acordo proferido no mandato de segurança coletivo no tal, relativamente aos juros aplicados em que ele aproveitaria, deixa apreciar o recurso ordinário contra a matéria nos termos do parágrafo 1º, artigo 5º, lei 13457. A propositura da ação judicial importa renúncia ao direito de litigar no processo administrativo tributário e desistência do litígio pelo autuado. Assim, não conheço o recurso contra a matéria e passo a apreciar a matéria distinta da ação judicial, como determinado para o 2º, artigo 30, lei 13457. As milhares de planilhas juntadas pelo recorrente não lhe socorrem, uma vez que foram produzidas unilateralmente pela própria interessada e estão destituídos de documentos e livros fiscais e contábeis que comprovam as informações constantes dela, bem como não há qualquer demonstrativo de modo a indicar a improcedência de informações constantes daqueles elaborados pelo fisco, que foram fundadas nas informações constantes nos registros fiscais da própria autuada e não foram precisamente contraditados por ela nos termos do parágrafo 1º, artigo 22, lei 3457/2009. Durante a fase de fiscalização, foram concedidas várias oportunidades para a autuada comprovar o seu direito ao crédito, como se verifica para as notificações de florestais e quais, exposto para a FA autuante as folhas 296.445, que transcrevi aqui meu voto. Em resumo, foram concedidos assim 2 anos, para que a autuada corrigisse o seu arquivo relativo à identificação das notas fiscais de entrada relativa ao SIAP. Então, a primeira notificação ocorreu em 2016 e somente em 23 de 4 de 2019 o contribuinte enviou um UFD com a escrituração completa do SIAP. No entanto, o contribuinte escriturou notas fiscais de saída em vez de notas fiscais de entrada, conforme previsto na portaria CAT 25 de 2001. Volto a dizer, durante a fase de fiscalização, o recorrente teve tempo e várias oportunidades para apresentar provas do seu direito ao crédito, de modo a possibilitar a avaliação do fisco contra a sua legitimidade, o que, como assim exposto, não ocorreu por conta da própria autuada, ou seja, ela não forneceu ao fisco elementos de investigação que tornem possível a descoberta da verdade material. No processo notal,
do TJSP, relator desembargador Marcos Pimentel Tamasa, foi exposto. Em seguida, Alberto Xavier concluiu que a força possível da matéria é tão grande que o dever de investigação do FIS só cessa na medida e a partir do limite em que seu exercício se tornou impossível em virtude do não exercício ou do exercício deficiente do dever de colaboração particular em matéria de escrituração mercantil. Após o lavatório de autuação, cabe ao autuado fazer a precisa e objetiva demonstração para cada agência fiscal que tenha indevida, e não apenas juntar milhares, centenas de planilhas produzidas unilateralmente, distribuir de provas contra a veracidade das informações, ou seja, função do FIS refazer toda a escrituração fiscal equivocada do contribuinte, para então verificar a legitimidade do crédito fiscal. Ainda tais planilhas não atendem disciplina estabelecida para a CAT 25 de 2001, para a escrituração do documento controle de crédito semestre no ativo permanente, SIAC, que se destina ao controle do crédito do imposto relativo à aquisição de bem destinado ao ativo permanente. Nesse sentido, observa o ônus do contribuinte no processo tributário, conforme o voto do Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, no processo notável. E o seguinte: o contribuinte que junta aos autos mais de uma centena de documentos fiscais arrasta para si o ônus de identificar em cada um desses documentos os dados que lhe forem favoráveis, proceder uma acurada análise da natureza técnica com conjunto de dados e, finalmente, cotejar de maneira circunstanciada os seus resultados e conclusões trazidas pela fiscalização. O fato é que a escrituração fiscalizada pela autuada não traz qualquer prova contra a legitimidade dos créditos tomados, uma vez que não foram indicados aos fiscais de aquisição de supostos bens do ativo, ou seja, não há identificação da origem desses bens em desacordo com o artigo 5º da portaria CAT 25 de 2001. A recorrente apresenta os procedimentos realizados alegando a míngua da legislação regulamentadora. No entanto, o argumento não procede, uma vez que a portaria CAT 25 de 2001 já era válida e vigente eficaz na época dos fatos. Ainda o contribuinte tinha à disposição a possibilidade de realizar a consulta tributária, conforme previsto no artigo 104 da emenda 374, para dirimir eventuais dúvidas sobre a legislação, mas não o fez, preferindo adotar conduta de acordo com seu interesse, o que não é cabível, conforme sendo exposto. Não se trata também do desassédio formal ou descumprimento de obrigações meramente acessórias, pois as formalidades e obrigações acessórias são impostas no interesse da fiscalização e da arrecadação, e no caso dos autos, a consequência do seu descumprimento é a não comprovação da legitimidade dos créditos tomados. Estava disposto para o artigo 103 A obrigação acessória adequada da legislação tributária tem por objeto as prestações positivas e negativas, nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Nesse sentido, segundo o Hugo de Brito Machado, a obrigação acessória é instituída pela legislação, que a lei em sentido amplo, sempre no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos. Assim, não se pode mitigar a relevância das obrigações acessórias, em especial no caso dos autos, pois estão diretamente relacionados com o direito ao crédito do imposto. O autuado, em vez de informar as notas fiscais que não comprovariam a origem dos créditos, informou notas fiscais de saídas de bens, a título de brindes e comodato, ou seja, sem qualquer relação com a comprovação de direito ao crédito. Isso após ter recorrido 664 dias do início dos trabalhos fiscais e várias oportunidades concedidas mediante notificações do fisco. Observe-se que brindes ou produtos doados não poderiam ser integrados ao ativo imobilizado, uma vez que, tendo sido doados ou remetidos como brindes aos clientes, deixaram de pertencer ao contribuinte. Ainda não basta apenas informar as notas fiscais que dariam origem aos créditos tomados, uma vez que, somente a partir de tal identificação, o fisco poderia solicitar as próprias notas fiscais e fazer verificação quanto à legitimidade delas. Assim, tais informações são condição necessária, mas não suficiente para testar a legitimidade dos créditos. Mesmo que tivesse sido cumprida tal condição necessária, haveria ainda que se verificar o atendimento das condições previstas na legislação para a legitimidade do crédito, como estabelecido nos artigos 36 a 46 da emenda 374, bem como a correta apropriação do crédito relativo ao ativo imobilizado, parágrafo 5º, artigo 20 da Lei Complementar Federal 87/96, que, ademais, é objeto da acusação do item 2 do AIM, crédito devido apropriado em valor superior à escritura SIAC, que nem foi combatido no recurso ordinário. Deste modo, em sendo cumprida a condição necessária, repito-se não suficiente, mesmo com as planilhas juntadas, os argumentos relativos ao suposto comodato em que os respectivos produtos se destinaram à atividade final atuada são prescindíveis, e, ademais, mesmo que fosse provável que possa ter tal destinação, os produtos cedidos em comodato devem permanecer na propriedade atuada durante os 48 meses determinados para o artigo 20 da Lei Complementar Federal 87/96, para possibilitar o creditamento total do imposto. E os contratos juntados estipulam um prazo de 12 a 24 meses de duração, sem a comprovação da destinação dos produtos após este prazo. Ainda para as ações acima expostas, entendo que a recorrente não trouxe qualquer elemento que pudesse ensejar a necessidade de esclarecimento da matéria de fato. Assim, a pretendida diligência é desnecessária. O STF, no processo mortal, expôs. O Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido que o indeferimento de diligência probatória
tida por desnecessária para juiz à qual não viola os princípios contraditórios e da ampla defesa. Destaque mantém integralmente as acusações do itens 1 e 2 do AIN. Quanto a jus, a matéria foi exposta no item 1 desse voto. No âmbito desse tribunal, a pretensão atuada não poderia ser acolhida em razão das súmulas 10 e 13, que pacificaram a matéria. O artigo 52, lei 3457, determina o caráter vinculante das súmulas aos órgãos de julgamento dissentivos. Então, pelo exposto, conheço parcialmente, na parte conhecida, nega por meio do recurso ordinário. Assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer o registro do meu voto. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, eu vou reiniciar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação, o recurso ordinário foi parcialmente conhecida e na parte conhecida foi não provido. Agradeço a presença do Dr. Alexandre. Muito obrigado, muito bom dia. Bom dia. Só um momento, só que o sistema ficou um pouco lento. Muito bem, vamos passar para o processo de Imbra Indústrias Químicas Limitada, recurso ordinário, criatura do Dr. Paulo Maceta. Um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Muito bem, Dr. Paulo nos apresenta os autos. Ok. São duas infrações, o auto. O primeiro é de receber mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inábil e, portanto, desacompanhada de documentação fiscal nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMES. As notas fiscais inábeis foram supostamente emitidas por Croil Agrocomércio Limitada, que teve a inscrição estadual tornada nula a partir de 18 de maio de 2012, conforme o processo administrativo PCN indicado. E a segunda infração é que recebeu mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inábil, portanto, desacompanhadas de documentação fiscal. As notas fiscais inábeis foram supostamente emitidas por Croil, a mesma empresa. Aqui, se não me engano, é só o período que altera, né? São essas duas infrações. Aqui eu acho que cabe comentar um pouquinho do trâmite. O autuado apresentou defesa, veio a manifestação fiscal, foi convertida em diligência a FR autuante, e foi convertida em duas ou três vezes, uma diligência, daí a segunda diligência foi convertida para que o FR autuante elaborasse termo de retificação e ratificação do AIN inaugural. O FR assim o fez, foi apresentada nova defesa, e a decisão de primeira instância julgou procedente o AIN. Quando foi ter a nona Câmara Julgadora, na análise do recurso ordinário, considerou nulo o termo de retificação e ratificação e anulou a decisão de primeira instância. E daí a nova decisão de primeira instância julgou procedente o AIN nos termos iniciais do AIN. Diante dessa nova decisão, né, a autuada apresentou recurso ordinário
e representação fiscal contra razões. Eu acho que a gente pode, não vou me abster de falar as razões do recurso ordinário, que eu acho que a patrona vai exemplificar melhor, vai falar melhor. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, conforme muito bem relatado pelo Dr. Paulo, a acusação é basicamente de recebimento e estocagem de mercadorias, uma vez que a douta fiscalização entendeu que elas estariam desacompanhadas de notas fiscais, porque o seu emitente, a Croio, teve a sua inscrição estadual declarada nula de forma retroativa. Um fato importante que nós gostaríamos de trazer aqui ao debate é que, na verdade, esse recebimento de mercadorias, a gente gostaria de destacar que não foi uma aquisição de mercadorias da Croio, e sim um recebimento de mercadorias por conta e ordem das clientes da recorrente, que são Carina, Dispafil e Nexóleo. Como ocorre a operação da recorrente, a Imbra? A Imbra ela é uma empresa industrial, ela recebe diversas mercadorias das suas clientes para fazer a industrialização por encomenda. Daí, por uma lógica de mercado, uma maior praticidade, a Imbra recebeu, por conta e ordem, óleo de soja das adquirentes originárias, a Carina e as outras, mas que foram remetidas diretamente pelos fornecedores destas clientes, que é a Croio. Então, em resumo, a Imbra não praticou qualquer operação comercial com a Croio, mas sim com as suas clientes Carina, que, por conta e ordem, pediram para que as mercadorias fossem entregues diretamente no estabelecimento da recorrente. Então, a recorrente recebeu apenas fisicamente as mercadorias da Croio. As operações jurídicas, o negócio jurídico foi entabulado com a Carina, com a Dispafil e com a Nexóleo. Por que é importante trazer isso a debate? Em um caso semelhante, em que a recorrente também foi autuada por recebimento e estocagem, nessa operação de recebimento de mercadoria por conta e ordem, acolhendo a segunda Câmara, pelo voto do Dr. José Orivaldo Pérez Júnior, entendeu que inexistia qualquer infração praticada pela recorrente, justamente porque não há um negócio jurídico entabulado com a empresa reputada irregular. Ele entendeu que a douta fiscalização deveria analisar se as encomendantes, né, as clientes da recorrente, emitiram documentação hábil ou não. E a partir daquele negócio jurídico é que poderia se estabelecer alguma infração. E não a análise das notas fiscais emitidas apenas para a remessa física das mercadorias, porque não há uma relação jurídica entre a recorrente e essa empresa reputada irregular. Então, não haveria que se falar nessa infração, né, de recebimento, porque a recorrente não cabe prezar pela regularidade de uma empresa que ela sequer entabulou operações de mercancia. Então, eu peço aqui licença para ler um trecho do voto do Dr. José Orivaldo, que entendeu pelo cancelamento de infração idêntica, né, semelhante, em que houve apenas uma diferença quanto à empresa reputada irregular, mas as clientes também eram Carina Anexóleo. Entre aspas, né, o doutor Orivaldo entendeu que se realmente houve operação com notas fiscais inidôneas, em infração ao artigo 59 do regulamento, ao fisco incumbe fiscalizar e autuar os encomendantes, né, que seriam a Carina Anexóleo, pois estes sim tiveram relação jurídica com a empresa inidônea, no presente caso, a Croio, tanto que foi emitida a nota fiscal de venda das mercadorias remetidas para industrialização. Por tais razões, provejo o recurso para cancelar o lançamento fiscal. E aí, destaque-se ainda que, em decorrência dessa operação de aquisição de mercadoria da Carina pela Croio e posterior remessa para a recorrente, a Carina, ela também foi autuada, né? Aí sim, porque ela deixou de observar os requisitos mínimos da sua fornecedora e ela foi autuada por creditamento indevido.
Então, o que a gente quer trazer aqui no recurso é que não existe uma relação jurídica entre a recorrente e a empresa reputada irregular. Então, ela não poderia ter sido autuada, porque ela simplesmente recebeu por conta e ordem das suas clientes. E eu destaco ainda que quando da análise do recurso ordinário da recorrente em agosto de 2021, pela 9ª Câmara Julgadora, né, que pelo o voto do Dr. Eduardo Soares de Mello, ele reconheceu, né, essa inexistência de relação jurídica entre a recorrente e a empresa reputada irregular, então que não haveria que se falar na infração de recebimento e estocagem de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal, porque a relação jurídica do recebimento das mercadorias foram com as clientes, né, da recorrente que não tiveram qualquer reputação de inidoneidade das suas notas fiscais. E, além disso, o doutor Eduardo ainda passou para análise da efetividade das operações, porque a recorrente trouxe aos autos documentos para comprovar que houve sim a operação de aquisição de mercadorias das suas clientes pela Croio, e que, à época dos fatos, a Croio estava em situação regular perante o fisco. Ele adentrou essa análise e concluiu que, ainda que a recorrente não precisasse ter comprovado a efetividade das operações praticadas pelas suas clientes, ela trouxe conjunto probatório suficiente. Ou seja, a boa-fé dela é tamanha que ela conseguiu esses documentos com as suas clientes para comprovar a efetividade das operações, ainda que não fosse seu dever. Então, seja pela inexistência de relação jurídica da recorrente com a empresa reputada irregular, seja pela comprovação da efetividade das operações, o doutor Eduardo entendeu que o recurso ordinário da recorrente deveria ser provido para cancelar integralmente o auto de infração. No entanto, o doutor Silvio, né, solicitou vista dos autos, justamente para analisar essa questão de se haveria que se falar na análise, né, da boa-fé da recorrente em operações triangular, em que ela recebeu mercadorias apenas de forma física e não jurídica. No entanto, né, por conta da troca de mandato, aí o recurso ordinário voltou aqui para julgamento por esta colém da Câmara. Então, eu entendo que esses são os pontos fundamentais, né, do recurso. Então, a gente pugna pelo integral cancelamento da infração, seja pela ausência de infração, né, por conta dessa inexistência de negócio jurídico entabulado com a empresa reputada irregular, seja pela comprovação da efetividade das operações praticadas pelas suas clientes e a Croio. Agradeço a atenção de todos e estou aqui disponível para qualquer dúvidas que precisem ser sanadas eventualmente. Obrigada. Agradeço a doutora Aline e passo a palavra ao doutor Paulo. Ok. Eu vou ler o meu voto, eu vou iniciar no item 22. A autuada alega que não cometeu infração, pois não tem responsabilidade sobre as mercadorias entregues pela empresa Croil, pois essas teriam sido remetidas por conta e ordem de terceiros, que seriam a Carina, Nexolium e Dispafilme. Tal alegação não pode ser acatada, pois o artigo 203 do RICMES prevê claramente que o destinatário de mercadoria é obrigado a exigir documento fiscal hábil. Eu copio aqui o artigo 203, que é o destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir documento fiscal hábil com todos os requisitos legais de quem o deve emitir, sempre que obrigatória a emissão. Como a legislação não indica qualquer limitação de responsabilidade do destinatário, dependendo da modalidade da remessa, mesmo recebendo por conta e ordem de terceiros, a autuada, na condição de destinatária, está obrigada a exigir documento fiscal hábil. Assim, correta a autuação. A alegação da autuada de que a declaração de não localização do contribuinte não poderia gerar efeitos retroativos também não merece prosperar. A declaração de não localização gerou a inidoneidade da fornecedora, e essa declaração de inidoneidade trata-se de um ato declaratório, não constitutivo. Assim, a inidoneidade é constituída pela simulação da existência do estabelecimento, e os procedimentos administrativos da Fazenda Pública Paulista, que eu preciso só corrigir, apenas constatou tal simulação. Dessa forma, a nulidade dos documentos fiscais não ocorre a partir da declaração de inidoneidade por parte da Fazenda, mas sim da data de inscrição das empresas supostamente fornecedoras.
O contribuinte alega sua boa-fé nas operações, a qual deve ser analisada através da súmula 509 do STJ. Tal súmula indica que, para que haja o reconhecimento da boa-fé, é necessário que ocorra o cumprimento cumulativo de 3 requisitos, a saber: a demonstração da veracidade das operações de compra e venda, inclusive com a apresentação de suas tratativas comerciais, e da comprovação do transporte das mercadorias. A comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificou a regularidade fiscal do seu fornecedor. E 3, a existência de provas de pagamento às empresas cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos. Antes de iniciar a análise dos requisitos, é importante analisarmos o alcance da súmula 509, que informa: é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea quando demonstrada a veracidade de compra e venda. Da leitura da súmula, temos que a abrangência do normativo não trata tão somente de casos de creditamento de ICMS decorrentes de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, o que não ocorre no aí em tela. Cabe ressaltar que, no presente caso, houve o recebimento de mercadoria desacompanhado de documento hábil, e, ainda, tal recebimento foi feito por conta e ordem de terceiros para industrialização. Assim, entendo inaplicável a súmula 509 para o presente caso, ainda mais que o formato da operação dificulta a análise dos 3 requisitos da súmula 509, o que reforça sua inadequação para o caso em tela. Nada obstante, passo a análise da boa-fé da autuada com base na súmula 509, que demonstrará que, mesmo que fosse aplicável, não ocorreria a comprovação de boa-fé da autuada. Em relação à consulta ao Sintegra, são apresentadas consultas da Croil Matriz, datadas de maio de 2013, e da Croil Filial, datadas de maio, junho, setembro, julho de 2014. Ocorre que as operações autuadas foram de outubro de 2012 a julho de 2013 para a Croil Matriz e setembro de 2013 a dezembro de 2013 para a Croil Filial. Assim, não há consulta anterior ao início da operação e nem próximo ao início das operações. Ainda, a própria autuada informa que essas consultas não foram realizadas por ela, mas sim pelas suas clientes. Assim, não há o cumprimento da obrigação do contribuinte, à época das operações, verificar a regularidade fiscal do seu fornecedor, tanto pelas consultas serem posteriores ou muito próximas ao término do período da operação, quanto pela verificação não ter sido feita pela contribuinte. Dessa forma, não logrando comprovar um dos 3 itens, não pode ser considerada boa-fé da autuada. Mas avançando para a análise das provas de pagamento, também temos óbices, como bem explicitado pelo julgador de primeira instância. Aqui eu leio um trecho do julgamento de primeira instância. Também os comprovantes de pagamento juntados, ainda que pudessem ser aproveitados pela autuada, apresentam inconsistências que não permitem que sejam admitidos como provas de boa-fé. 1. Não foram feitos pelo destinatário. 2. Diversos deles não indicam a emitente como beneficiário do pagamento, como apenas para exemplificar os documentos juntados às folhas tal. Por fim, mesma sorte tem as comprovações de tratativas comerciais e de transporte. Não é apresentada nenhuma comprovação de transporte, pois esse teria sido realizado pela Croil. A autuada apresenta mais de 10.000 páginas com documentação para comprovar a boa-fé. Todavia, em toda a documentação, só consegui visualizar 4 e-mails e comprovantes de confirmação de venda. Aparentemente, há um comprovante de confirmação de venda para cada nota fiscal da empresa Carina. Porém, tais comprovantes são da empresa Poli Intermediações de Negócio Limitada, e sem qualquer assinatura ou autenticação, ou seja, sem grande valor probatório. Ainda, dos 4 e-mails, 3 são e-mails enviados pela Poli para a Carina e contém somente as frases: segue anexo confirmação de venda do contrato POI 1883, segue anexo confirmação de venda do contrato X e segue anexo confirmação de venda do contrato tal. Nenhum dos citados contratos são apresentados. O 4º e-mail é uma troca de e-mail da Imbra com a Poli, identificando uma diferença de peso. Nenhuma tratativa comercial é apresentada para as operações relacionadas às empresas Nexolium e Dispafilme. Ora, em operações de cerca de 20 milhões que duraram 14 meses, haver somente 4,5, onde não se discutem valores, volumes, datas de entrega, entre outros, não há como ficar comprovado que houveram tratativas comerciais.
Importante frisar que os e-mails são repetidos no conjunto probatório de diversas notas fiscais, podendo ter esse julgador não percebido um ou outro e-mail adicional, dada a falta de ordenação e a prolixidade do material probatório. Se ocorrer tal lapso, esse não é apto a desfazer as conclusões aqui expostas. Assim, resta claro que não é cumprida nenhuma das 3 condições para se reconhecer a boa-fé que trata a súmula 509 do STJ, a qual, repise-se, este julgador não entende aplicável no caso em tela. Ao analisar a multa e juros, temos que a alegação da autuada de que as multas têm valor confiscatório não merece prosperar, pois as multas são calculadas segundo a Lei 6374, o que faz com que a exigência da multa esteja amparada por norma válida, vigente e eficaz, e não podendo ter a sua aplicação afastada por esse Tribunal Administrativo, de acordo com o artigo 28 da Lei 13.457. A solicitação da autuada da aplicação do artigo 527-A também não deve ser acatada. O citado normativo institui que para a relevação ou redução da multa é necessário que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude, simulação e não implique falta de pagamento do imposto. O mesmo normativo obriga a análise cumulativa do porte econômico dos antecedentes fiscais da autuada. Não há provas que as infrações foram praticadas com dolo, fraude ou simulação e ainda as infrações não implicam em falta de pagamento do imposto. Todavia, ao analisar os antecedentes fiscais da autuada e o porte econômico, encontro óbvio a aplicação do artigo 57A. Conforme apresentado pela douta representação fiscal, a autuada possui 18 AINs lavrados contra si, sendo 14 com infrações relacionadas a recebimento de mercadorias com documento fiscal inábil. Dessa forma, resta que a autuada não possui bons antecedentes fiscais. Assim como a análise do porte econômico é cumulativa com a análise dos antecedentes fiscais, a autuada não preenche requisitos para obter a benesse do artigo 527-A. As alegações de inaplicabilidade dos juros de mora, baseado na Lei 13.918, e da não incidência da atualização do valor básico da multa, não podem ser acatadas, pois o TIT possui jurisprudência sobre assunto específico às súmulas 10 e 13. E, de acordo com o artigo 52 da Lei 13.457, as súmulas têm, a partir de sua publicação, caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento. Ante o exposto, conheço o recurso ordinário e a ele nego provimento. Presidente, eu vou só pedir para você habilitar a edição do meu voto, que eu peguei uns errinhos aqui. É muito só. Só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Muito bem, está habilitado. Pronto, já registrei. Eram só correções ortográficas mesmo, não mudou nada o voto. Muito bem, o processo está em discussão. Eu vou... Doutor Paulo, pelo seu voto, em princípio, o doutor não aplicaria a súmula 509, né? Eu não aplicaria, mas mesmo que aplicasse, não seria... Não cumpriria os requisitos, né? Então eu faço essas duas análises. Se quiser fazer uma preferência falando que ela é aplicável... Eu vou fazer só uma preferência nesse sentido, né? Porque isso aí, às vezes, gera uma tese, né? Tá ótimo. Tá? Então, eu vou acompanhá-lo, mas eu vou divergir quanto à não aplicação da súmula 509. Perfeito. Que a Câmara Superior tem aceito para esses casos, né? Sim. Então, só um momento que eu vou fazer uma preferência nesse sentido. Nesse caso específico, Inácio, não quero influenciar, mas só trazer um pouco de argumento. É que quando a gente fala da súmula 509, quando tem recebimento por conta e ordem de terceiros, até a análise dos requisitos, ela fica estranha. Você tem que adaptar esses requisitos. Se é um caso de só recebimento por documento inábil, eu acho que fica mais tranquilo de fazer. Mas só para comentar, só como comentário. De todo modo, acho que vou fazer a preferência, Paulo.
Muito bem, fiz uma pequena preferência só. Peço licença do relator apenas para divergir contra a aplicação da súmula 509 do STJ, uma vez que a Câmara Superior de Justiça tem aceito a tese da boa-fé para outras situações, além do creditamento devido relacionadas à irregularidade do contribuinte, como no processo mortal, voto vencedor do Dr. Alberto Polidar, que eu transcrevi assim a seguir. Não obstante, o legislador também apreciou o mérito da matéria de acordo com a tese da boa-fé, a pressão essa que acompanha integralmente. No mais, acompanha sem ressalva o legislador para conhecer e negar pelo do procedimento. O processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação, o recurso ordinário de independência químicos limitada foi conhecido e não provido. Agradeço a presença da doutora Aline. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Passar para o processo central comercial importadora, recurso ordinário, relator a doutora Maria Selma. Não há pedido de sustentação oral. Bem, doutora Maria Selma nos apresenta os autos. Ok, doutor, pode... Ok, obrigada. Deixa eu só... Bom, mais uma vez, então, bom dia a todos. O voto já está registrado. Trata-se de uma única infração. O contribuinte já identificado, ele creditou indevidamente do ICMS no período de janeiro de 2013 a maio de 2015, mediante lançamento no campo 57 da GIA, a título de crédito outorgado de valores superiores ao permitido pela legislação, conforme demonstrativo juntado nos autos. A autuada foi devidamente notificada do AIM, apresentou tempestiva defesa, alegando em síntese que parte do crédito exigido encontra-se extinto pela decadência, de acordo com o disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Alega que não há nos autos prova de dolo, fraude ou simulação, a ensejar a aplicação do artigo 173 do CTN. Alega que lançou em GIA e recolheu os valores de ICMS relativos ao período entre janeiro a julho de 2013. Alega que o diferimento não é benefício fiscal, não se confunde com isenção ou tributação, apenas transfere o momento da exigência do ICMS para a etapa posterior, o que afasta a tese da fiscalização. Afirma que, se à época dos fatos havia uma orientação da administração pública que pautava a conduta do administrado, qualquer alteração nesta orientação só poderá ter efeitos prospectivos. Alega que há erro de fato na autuação a implicar vício de motivação, pois a fiscalização glosou créditos outorgados, considerando que todas as operações foram abrangidas por diferimento. Contudo, parte significativa dela é objeto da isenção, serviço de transportes à exportação, e não de diferimento. Requer a conversão de julgamento em diligência para se apurar o quanto indevidamente glosado pela fiscalização em razão das operações e obrigações pelo diferimento. Alega que foi anteriormente autuada para períodos distintos, com base nos termos
e fundamentos da presente exigência fiscal. E na Câmara Superior do TIT, por unanimidade de votos, proferiu a tese defendida pela contribuinte. Citada decisão, no AIN 4032359, dígito 6, por fim, fala dos juros limitados à taxa Selic. A representação fiscal se manifestou, o processo foi convertido em diligência ao contribuinte para manifestação da relação dos documentos juntados pela fiscalização. O contribuinte se manifesta reiterando os pontos da defesa e a decisão de primeira instância decidiu pela procedência do auto de infração por inobservância do artigo 62 do RICMES. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Os pressupostos foram admitidos, encontrados no recurso, há protesto por sustentação oral. Mas, pelo jeito, o patrono não compareceu, né, presidente? Não, não compareceu. Ok. Então, ainda com voto de preferência proferido pela ilustre juíza presidente Maria Helena Tavares de Pintos Tinoco Soares, e acompanhado pelos demais juízes da 10ª Câmara Julgadora, decidiu por converter o julgamento em diligência para que os contribuintes esclareçam as diferenças existentes entre os dados informados no livro de apuração do ICMS e nas respectivas guias. E, detalhe, a natureza das operações envolvidas, segregando por período e valor de imposto as operações com débito de imposto, as isentas e não tributadas, outras e as sujeitas à substituição tributária. Após devidamente notificado, o contribuinte autuado, hora recorrente, prestou informações às folhas 369, juntando aos autos laudo elaborado por PwC, Coopers Contadores Públicos, as folhas 370 a 550. E as folhas do 551, a agente fiscal autuante se manifesta a respeito do laudo e informações trazidas nos autos pela recorrente em cumprimento à diligência. Em retorno da diligência, o presente fiscal se manifesta às folhas 558, entendendo que a presente diligência não trouxe aos autos elementos capazes de alterar a posição do mérito do processo. Regularmente processado é o relatório, motivo qual passo ao seu julgamento, considerando também a ausência do patrono. Eu vou pedir licença, doutora Maria Selma, né? Pois não. Eu estou vendo aqui, não sei se é só no meu caso, estou acessando o voto da doutora, né? Mas só tem um relatório, está sem o voto. Desculpe, doutor, acho que eu coloquei... Também não sei se eu escutei direito. Não, pode, por favor, me permitir a edição novamente? Eu já... Uma de folhas que vou confirmar se realmente é esse processo, doutora Maria Selma. Tá, eu acredito que sim. Central Comercial Importadora, desculpe. Não, eu realmente me equivoquei, doutor, só um minuto. Só um minutinho aqui, doutor. Central Comercial Importadora. Só um minuto aqui. Presidente, pode, por favor, pedir um intervalinho de
5 minutinhos, que eu tô com o meu... travou aqui que eu fui buscar o voto. Deu uma travada aqui no meu equipamento, vou precisar religar. Muito bem, então, sem problemas, fazer um pequeno intervalo de 5 minutos até a doutora Anselma acertar o arquivo dela. Tudo bem?
Presidente, Sim, doutora Maria Selma. olha, por favor, me permite a edição novamente, porque ficaram 2 relatórios registrados no voto. Já é possível, doutora Maria Selma. Obrigada, presidente. Deixa eu editar aqui novamente. Ok. Acho que agora ficou completo e eu peço desculpas a todos, porque realmente eu equivoquei, que eu encaminhei aquele voto para a próxima sessão, presidente, e acabei expondo na tela aqui para a leitura. Sem problema. Então, podemos retornar, doutor Alexandre, doutor Paulo. Vamos aguardar o retorno dos dois. Eu já reconectei, presidente, mas a câmera não está abrindo. Eu estou aqui. Ok, Tá. doutor Paulo. Então, posso proferir a leitura? Pode sim, doutora Maria Selma, por favor. Tá, obrigada. Então, trata-se de recurso interposto pela contribuinte Central Comercial Importadora Limitada contra a decisão que julgou procedente o AIM. As infrações foram por deixar de recolher ICMS nos valores mensais transcritos por ICMS apurado, também deixar de pagar ICMS por notas fiscais emitidas e não escrituradas regularmente, crédito indevidamente de ICMS nos meses de setembro de 2013 decorrente de escrituração de documento fiscal relativamente à entrada de mercadorias que não atende às condições da legislação, acreditar indevidamente, deixar de pagar ICMS, crédito indevidamente também decorrente de escrituração de documento fiscal que não atende à legislação, crédito indevido de ICMS também superior ao autorizado
por lei, né, que trata-se de um 48 atos do ativo imobilizado, crédito indevido do ICMS sobre material de consumo, conforme folhas 11.082, crédito indevido decorrente de valor superior ao destacado no documento fiscal, crédito indevido também nas datas verificadas, créditos por meio de escrituração de notas fiscais relacionadas referente à aquisição de mercadoria sujeita ao regime de distribuição tributária, crédito indevido por meio de escrituração de notas fiscais referente a onde se apropria os valores destacados de IPI e ICMS, como se fosse ICMS, crédito indevido do ICMS denominado crédito de mercadoria isenta, conforme folhas 11.256. O item 10 deixou de escriturar nas datas e valores especificados no demonstrativo denominado nas folhas 11.257, documentos relativos à aquisição de prestação de serviço de estabelecimento. O item 11 deixou de escriturar notas fiscais conforme demonstrativo de entrada. E o item 12 escriturou irregularmente nas datas e valores descritas, demonstrativos, notas fiscais canceladas e escrituradas. Enfim, como podem verificar, são várias as infrações, porém, cada uma dentro de um crédito indevido ou então ICMS não pago. Então, as folhas 13.735 a 13.744 foi lavrado um termo de retificação e ratificação do AIM apenas para a correção dos valores do quadro 3, permanecendo inalterados todos os itens do auto de infração e imposição de multa. A autuada foi devidamente notificada, apresentou tempestiva defesa e, alegando em síntese com relação ao item 1, alega que, embora a legislação do fisco permita a apuração da real movimentação tributável por meio de saídas do estabelecimento, no presente caso também deveriam ser analisadas notas fiscais de entrada emitidas pelos fornecedores. No item 2, de forma preliminar, alega nulidade dos lançamentos fiscais efetuados diante da irregularidade dos procedimentos de fiscalização, em que não houve a conferência ou validação dos estoques. E aí, então, nos demais itens são repetições, como disse, ele reitera todos os argumentos da defesa. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, julga-se procedente o AIM, então, o julgamento de primeira instância decidiu que o processo foi distribuído à 7ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde, com voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Eduardo Junqueira Vilela Granja, decidiu por converter o julgamento em diligência para que o agente fiscal autuante indique para cada documento fiscal listado nos demonstrativos os relativos aos itens 4 e 5 e 7 do AIM, em que página do livro de registro de entradas tal documento consta escriturado, preferencialmente em formato de tabela para facilitar o entendimento. Assim, em atendimento ao determinados documentos, foram juntados aos autos as folhas 13.899 a 13.921, tendo ainda o agente fiscal de renda elaborado o demonstrativo de folhas 13.922 a 13.925 e juntada a manifestação de folhas 13.926. Mesmo devidamente intimada, conforme o documento de folhas 13.927 e 13.928, a recorrente não apresentou manifestação. A representação juntou manifestação e, regularmente processado, passo ao voto. Trata-se de recurso ordinário interposto pela contribuinte autuada das folhas 13.835, eu errei aqui, a 13.858, e o julgamento do presente recurso foi convertido em diligência, conforme decisão proferida pela 7ª Câmara Julgadora, sendo juntados aos autos as folhas 13.899 a 13.921,
e tendo em vista o agente fiscal elaborado demonstrativo. Assim, entendo por cumprida a diligência determinada e passo ao julgamento do presente recurso. Primeiramente, observo que os itens 6, 8, 9, 10, 11 e 12 não foram contestados em seu mérito pela recorrente, somente sendo discutidas acerca da multa e juros aplicados nos referidos itens. Sendo assim, restam incontroversos as acusações com relação ao mérito às infrações dos itens 6, 8, 9, 10, 11 e 12 deste ainda. Item 1.1. Em suas razões recursais, com relação ao item 1, a recorrente reitera a alegação que o fisco, quando da fiscalização, deveria apurar o quantum devido com a confrontação entre os créditos e débitos do imposto em razão do princípio da não cumulatividade e da sistemática da apuração do ICMS, e que esse entendimento possui amparo no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 do CTN. Porém, entendo que não assiste razão à recorrente. É obrigação de qualquer contribuinte de ICMS o correto cumprimento de obrigações acessórias, desde a emissão até a regular escrituração de todas as suas notas fiscais emitidas para cobertar suas operações de circulação de mercadorias. Assim como também é obrigação dos contribuintes a correta apuração e pagamento do imposto devido com a correta aplicação de alíquotas. Conforme levantamento fiscal realizado, foram verificadas diferenças entre valores do imposto devido em decorrência do uso de alíquotas incorretas por parte da recorrente, onde, na maior parte do levantamento efetuado, as alíquotas usadas foram estabelecidas a menor do que rege a legislação vigente, proporcionando à recorrente uma diminuição no valor do imposto a pagar. Assim, após a correta aplicação das alíquotas sobre as operações de saídas realizadas a consumidor final das respectivas mercadorias, foi estabelecidos os valores do imposto devido pela recorrente e elaborados demonstrativos conforme documentos comprobatórios juntados aos autos. Portanto, a infração está devidamente comprovada e a recorrente não trouxe qualquer documento que a desconstituísse. A possibilidade de apuração através de levantamento fiscal é prevista na legislação tributária, conforme disposto no artigo 509 do RICMES 2000, onde, caso verificada a ocorrência de provas de uma infração, caberá ao fisco somente lavrar o auto de infração, imposição de multa. Não cabe ao fisco fazer a apuração do quantum devido entre créditos e débitos do imposto, pois, conforme já manifestado acima, este é um direito que deve ser exercido pelo próprio contribuinte. Assim, entendo procedente o item 1 do AIM. Quanto ao item 2, a recorrente alega primeiramente que a simples saída de mercadorias ou bem de um estabelecimento para outro não caracteriza o fato gerador do ICMS, pois, para que ocorra a incidência do imposto, é necessário a existência de uma operação tida como um ato jurídico praticado entre partes distintas, que tenha por objeto a transferência de mercadorias por meio de mercadoria pela qual se transfere o domínio da propriedade. A recorrente reafirma que a acusação constante no item 2 não caracteriza infração, uma vez que muitas das notas fiscais são de mercadoria sim própria para consumo, mercadoria sem pedido da nota fiscal ou falta de mercadoria ao descarregar. Portanto, são inexigíveis porque não ocorreu saída para terceiros, complementando-se a mercadoria, desculpe, está errado aqui, tratando-se de mero descumprimento de obrigação acessória. Ainda alega que são produtos parecidos distribuídos de valor econômico, não ocorrendo fato gerador do ICMS nas respectivas saídas. Entendo que não assiste novamente razão à recorrente, pois, primeiramente, não procede a alegação da recorrente de que não há incidência do imposto nas saídas de mercadorias perecidas. Conforme previsto no inciso 1 do artigo 2º da Lei 6374 de 89, ocorre o fato gerador do imposto na saída de mercadoria a qualquer título de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Isto é, a simples saída da mercadoria já caracteriza o fato gerador do ICMS, não importando a situação de fato saída a qualquer título. Ocorrendo a devolução de mercadorias, conforme previsto no artigo 4º, inciso 4º do RICMES, não há dúvida de que a operação de devolução de mercadoria tem por objeto
anular todos os efeitos de uma operação anterior. Portanto, ao contrário do que afirma a recorrente, as notas fiscais emitidas para devolução de mercadoria ressaltar que as referidas notas fiscais foram emitidas para devolução de mercadorias, mas todas geraram imposto, que foi destacado, permitindo assim ao destinatário o direito do crédito de tal importância. Eventual estorno de crédito em razão do perecimento da mercadoria caberia ao destinatário discriminado nas notas fiscais, que faria o descarte das mesmas conforme determinado no artigo 67, inciso 1 do RICMES 2000. Sendo assim, entendo por procedente o item 2 do presente aí. No que se refere ao item 2.3, a recorrente reafirma a sua boa-fé nos moldes da súmula 509 do STJ e alega que se conseguiu emitir nota fiscal eletrônica é que a empresa fornecedora estava em situação regular perante a Secretaria da Fazenda. Fato este que dispensa a apresentação de sua regularidade por meio do Sintecta. Também entendo que não assiste razão à recorrente. Assim como sempre afirmei meus julgamentos sobre o tema, o meu entendimento sempre é no sentido de que terceiros de boa-fé não podem ser prejudicados no caso de documento posteriormente declarados inidôneos. Porém, quem alega boa-fé deve comprová-la. E analisando os autos, verifico que a recorrente deixou de trazer qualquer prova da boa-fé que alega. Primeiramente, observei que não consta que a recorrente efetuou pesquisa da empresa fornecedora perante o Sintegra, isto é, a mesma não verificou a regularidade fiscal da alienante. Continuando, o comprovante de pagamento juntado às folhas 11.006 para pagamento da nota fiscal 001 juntada às folhas 11.005, consta como beneficiário uma empresa terceira chamada Classe Brasil, a empresa deve ser de mineração, com outro CNPJ totalmente alheio à nota fiscal emitida. Com relação ao transporte, a nota fiscal consta somente frete por conta de terceiro. Ainda analisando os autos, verifiquei que não foram juntados qualquer documento que comprove a regularidade da compra e venda, como e-mails entre a recorrente e a empresa fornecedora. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já afirmou entendimento que terceiros de boa-fé não podem ser prejudicados, porém é necessário a existência dos elementos que configuram a boa-fé do terceiro adquirente de mercadorias acobertadas em documentos inidôneos, e aí eu cito então os documentos determinados pelo STJ. Sendo assim, não há como reconhecer a boa-fé alegada pela recorrente. Na verdade, analisando a fato e documentação trazida aos autos pelo agente fiscal de renda atuante, temos que constatar que tratou de simulações de operações de compra e venda para aproveitamento do crédito ICMS, mantendo, portanto, o item 3. Quanto ao item 4, a recorrente reitera a alegação de que houve erro de cálculo do fator do estorno efetuado pela fiscalização, uma vez que o valor total das operações ou prestações deveriam ser excluídas as saídas, por exemplo, como ocorre nas remessas para demonstração, por contrato de comodato de bens do ativo para uso fora do estabelecimento, para conserto ou reparo, para industrialização, para empréstimo, de trocas de mercadorias, entre outras que gozassem de suspensão do ICMS e que não implicassem em saídas em definitivo do estabelecimento. Ainda alega que o que poderia ser imputado é apenas o equívoco na forma de escrituração do débito, o que não enseja prejuízo ao fisco, pois que indigitados créditos não foram utilizados para fins de abatimento nos exercícios subsequentes. Mais uma vez, entendo não existir razão à recorrente. Ao contrário do que afirma a contribuinte recorrente, o cálculo efetuado pela fiscalização está exatamente conforme previsto na legislação tributária, conforme determina no parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Complementar 87/96, que abaixo, então, eu transcrevo. Que, para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenham resultado a entrada de mercadorias real ou simbólica no estabelecimento,
Parágrafo 5º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos créditos recorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinado ao aproveitamento, deverá ser observado. A apropriação será feita à razão de 1/48 por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada do estabelecimento. Assim, através da fiscalização efetuada, foi verificada crédito decorrente da aquisição de bens destinado ao ativo imobilizado da recorrente em valor superior ao permitido pela legislação, que é de 1/48, restando, portanto, praticada a infração e demonstrada as folhas 11.049. Os outros documentos comprobatórios da infração foram juntados aos autos 11.050 a 11.081, 11.336 a 12.883 e ainda após a conversão do julgamento em diligência determinado por esta 7ª Câmara deste Tribunal posteriormente e complemento às folhas 13.899 a 13.922. Assim, mantém o item 4. O item 5, a recorrente afirma que, ao contrário do entendimento proferido pelo julgador de primeira instância, os materiais adquiridos são essenciais para o funcionamento do estabelecimento, em que sem eles muitas mercadorias não poderiam ser vendidas, e que, portanto, de certa forma, compõem sim as mercadorias comercializadas, que a recorrente tem assim o direito de se creditar, e que o texto constitucional adotou o crédito financeiro em matéria de ICMS. Por fim, alega que não se discute aqui a inconstitucionalidade das normas estaduais, mas sim a interpretação em consonância à Constituição Federal. Mais uma vez, entendo que não assiste razão à recorrente. A acusação fiscal se refere aos créditos decorrentes de materiais de uso e consumo, cujo procedimento é vedado pelos artigos 20, combinado com o 33, inciso 1 da Lei Complementar 87/96. Confesso que o tema é bastante polêmico e a análise deve ser minuciosa, uma vez que o desfecho depende tanto do objeto social da recorrente, como do seu processo produtivo e da relação da necessidade dos materiais que ensejam o creditamento glosado com aquele. A Constituição Federal prevê em seu artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º, item 1, que o ICMS é imposto sujeito ao princípio da não cumulatividade, compensando seu imposto devido nas operações de saída de mercadorias com aquele cobrado nas operações anteriormente, conforme transcrevo abaixo. Então, eu transcrevo o artigo 155 da Constituição. Voltando, conforme verificamos, a Constituição não faz distinção de quais mercadorias ou produtos entrariam na sistemática de compensação entre débitos e créditos, garantindo apenas aos contribuintes o direito de descontarem do ICMS apurado tudo o que foi devido por outros contribuintes que lhe prestaram serviços ou lhe forneceram mercadorias e outros bens tributados, ressalvados os créditos decorrentes da aquisição de bens de uso e consumo, cujo creditamento é reiteradas vezes postergado pelo legislador. Essa não cumulatividade do ICMS compõe a sua regra matriz de incidência tributária e não pode ser mitigada por norma legal inferior. Porém, normalmente os estados fazem uma interpretação mais restritiva da legislação, com relação ao direito de crédito às entradas de produtos que integram o produto final, ou se desgastam ao longo do seu processo produtivo e em contato direto com produtos em produção. Porém, tenho que considerar que, apesar da recorrente afirmar que os produtos que foram por ela acreditados são essenciais para o funcionamento da empresa, que sem eles muitas mercadorias não poderiam ser vendidas e que de certa forma compõe sim a mercadoria comercializada, a mesma não trouxe aos autos qualquer prova que evidencia ou comprova como cada mercadoria glosada participa de fato do seu produto produtivo, o que são essenciais para o funcionamento da empresa, o que, ao meu entendimento, inviabiliza o reconhecimento da regularidade do creditamento levado ao efeito. Assim, mantenho integralmente o item 5. Com relação ao item 7, a recorrente reitera ipsis literis as alegações feitas em sua defesa, que não houve creditamento indevido do ICMS, que os documentos acostados aos autos
não demonstram o cálculo e fundamentação que deveria configurar o creditamento indevido. A recorrente alega nulidade por não haver fundamentação, prejudicando o seu direito de defesa, uma vez que o agente fiscal não mencionou a legislação sobre produtos específicos em relação ao estado diverso para fundamentar a decisão de creditamento indevido. Também entendo não assistir razão à recorrente. Ao contrário do que alega a recorrente, a infração está devidamente configurada, fundamentada e comprovada nos autos de acordo com o relato da infração, assim como demonstrativo de folhas 11.203 a 11.204 e documentos fiscais de folha 11.205 a 11.249. Ficou devidamente esclarecido que a recorrente efetuou o creditamento do imposto incidente sobre mercadorias sujeitas ao regime jurídico de substituição tributária, com retenção antecipada do ICMS. Também não há que se falar em prejuízo ao direito de defesa da mesma, uma vez que haja vista que a recorrente tinha pleno conhecimento do regime de tributação das mercadorias adquiridas pelo estabelecimento, ou deveria ter. Assim, uma vez que a recorrente escriturou os documentos fiscais em desconformidade com o determinado no artigo 278 do RICMES, infringiu a legislação e, portanto, procedente o item 7 do AIM. Com relação ao argumento de que a multa lavrada teria caráter confiscatório, também entendo que não assiste razão a recorrente, tendo em vista já a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu afasto, então, o argumento de confiscatoriedade da multa. Por fim, em relação ao pedido de redução da multa do artigo 527-A, entendo também que não assiste razão à recorrente, pois a infração trata-se de falta de pagamento. E então eu cito o artigo 527-A. Quanto à atualização da base de cálculo da multa e aplicação do juros Selic, também afasto, respeitando a súmula 13. Por fim, com relação ao pedido de limitação dessa taxa de juros aplicada ao percentual da Selic, entendo também que restou resolvida a edição da súmula desta Corte com relação, no caso eu me refiro à súmula 10 de 2017. Concluindo, diante do exposto de tudo que dos autos consta, conheço o recurso ordinário interposto pela Central Comercial Importadora Limitada para negar-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida. É como voto. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de Central Comercial Importadora Limitada foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Então podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 31 de março de 2022. Pediria ao Oswaldo para encerrar a gravação.